Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, Tem né? que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, Quem você acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, Tem né? que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Sim, mas verdade, quem não tem. faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade, você Quem acha? não tem dinheiro não faz.
Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz. Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem de pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não faz a universidade? É mesmo, então quem não tem não deve fazer a universidade. Quem não tem dinheiro não faz.
Pois é, mas os filhos do senhor têm condição, né? Tem que pagar. A maioria da população brasileira não tem, só acha justo. Quem não tem, não faz universidade. É mesmo, então quem não tem não deve fazer universidade, Quem só acha não isso. tem dinheiro, não faz.